Boa tarde a todos. Vamos dar início à formação sobre o Mendeley, o estudo de referências bibliográficas, que se integra com o processador de texto, o Word, e que permite uma importação direta também de vários formatos de documentos, nomeadamente PDFs, formatos de documentos no formato aberto, que é a extensão RIS, e que, portanto, esperamos que seja do vosso agrado, mas essencialmente que vos seja útil. Em termos de agenda, o que está previsto para esta formação, fazer uma introdução ao sítio web do Mendeley, que hoje pertence à Elsevier. Depois iremos abordar também as questões da criação de uma conta pessoal e a importância de ter uma conta pessoal também na Elsevier, porque caso contrário não se consegue trabalhar com as duas interfaces do Mendeley, portanto a interface web e a aplicação desktop. Uma descrição básica dessa interface web, também sobre a aplicação para Windows, a integração depois com o Word e a utilização do Chrome para importação direta de documentos do browser para o Mendeley. Começando pela introdução, portanto, ao sítio web, digamos que o Mendeley tem na página logo de abertura uma série de itens que devemos ter em atenção. O primeiro item aqui indicado, que é aquela barra de menus, que tem várias opções, portanto, aqui são referidas, entre outras coisas, as potencialidades do software, as vantagens de ter uma rede de pesquisa também de outras pessoas que possam partilhar os mesmos interesses que nós. Ali a parte de dataset significa que é um acesso a um repositório de dados mundial sobre as mais diversas áreas de investigação. Nós próprios podemos ir disponibilizando documentos, base de dados que possam ser resultado de investigação que vamos fazendo e, portanto, ficando disponíveis para outros investigadores também em qualquer parte do mundo. Aqui na parte também de chegarias, oportunidades de emprego, aparecem várias oportunidades de emprego também aqui descritas, às quais podem ser opositores, aqui nesta parte, e também importantes fontes de financiamento para projetos de investigação científica. Portanto, aqui a parte funding diz respeito essencialmente a entidades que se disponibilizam a fazer financiamento de projetos que entendam ser relevantes e importantes para as áreas atuais em maior desenvolvimento. Aqui no ponto 2 nós temos a zona de pesquisa, nesta zona aqui identificada como 2, com aquela bolinha azul, aqui é a zona de pesquisa onde escrevem as palavras-chave, por exemplo, Covid-19, que hoje tanto em voga. Temos na zona 3, aqui nesta caixinha, a caixa onde se podem criar a conta pessoal e também fazer login posteriormente. E na caixa 4, o botão destinado a descarregar a aplicação executável, quer para desktop, para Windows, quer para macOS ou Linux. Então, esta é a interface básica do Mendeley, que é por aqui que devemos começar quando queremos perceber para que é que serve e de que forma funciona o Mendeley. Em termos de conta pessoal na Elsevier, conforme vos disse, quando o Mendeley foi criado como uma plataforma aberta, sem estar ligado diretamente a uma instituição de peso como hoje tem a Elsevier, mas a Elsevier facilmente e rapidamente percebeu as potencialidades deste software, desta plataforma, e adquiriu, portanto, essa ferramenta. Esta ferramenta mantém-se, no entanto, disponível e acessível gratuitamente aos utilizadores e, portanto, apenas necessita de ter uma conta pessoal criada para que se possa tirar partido de todos os recursos que a ferramenta dispõe. Conforme vos disse aqui nesta secção, aqui do Sign In ou Create Account, portanto, o primeiro passo é criar uma conta, se ainda não tiverem, e, portanto, ao clicarmos ali vai para a parte desta página da Elsevier, onde começamos por escrever aqui um endereço de e-mail. Eu recomendo que seja preferencialmente institucional, mas não é obrigatório que tenha que ser um mail institucional. Pode ser um Gmail ou outro, de outro prestador de serviços de e-mail. Depois, os restantes dados
da conta pessoal que se pretende incluir, nomeadamente a password, e depois, quando se faz o registar, portanto, há de aparecer aqui uma confirmação de que o registro foi bem sucedido. Se alguma coisa acontecer que não esteja correto, voltará para trás e, portanto, haverá algumas informações adicionais. Quando se entra na conta pessoal, depois há aqui uma série de itens que vão sendo preenchidos, nomeadamente escolher a lista da função atual do investigador, se é um estudante, se é um professor, se é um investigador sénior, se é investigador júnior, portanto, se está apenas a iniciar algum processo de investigação, se é um bibliotecário, portanto, há aqui os papéis que podem ser assumidos e escolhe-se aquele que realmente se adequa mais à nossa situação. Nesta secção 2, aqui escolhe-se a lista, desta lista que aqui é apresentada a área principal, portanto, é importante para encontrar outros investigadores na mesma área, que é extremamente importante, portanto, se é Computer Science, entre outros, portanto, que se podem, qual é a área fundamental de investigação, e depois aqui no ponto 3, tornar o perfil público é importante para que possa ser facilmente pesquisável e encontrado por outros investigadores que estejam a realizar a investigação na mesma área, que possa ser importante também para nós. Quanto à descrição básica da interface web, depois de fazermos login, estaremos prontos a ver aqui na parte, realmente nestas secções que aqui estão devidamente identificadas, partilhar as nossas preferências com outras pessoas que nos queiram seguir também, eventualmente. Aparece aqui os nossos artigos e os artigos mais recentemente adicionados, aparecerão também aqui nos feeds de notícias. A biblioteca, library, aqui sim será a parte onde nós teremos toda a nossa biblioteca de documentos. Mas é importante nesta interface básica, para já, explorar que temos aqui, por exemplo, nesta secção, identificada aqui pelo ponto 2, onde aparecem outros investigadores que, de acordo com os interesses que nós escolhemos e a área em que nós estamos a fazer a investigação, aparecem aqui investigadores em áreas muito parecidas ou que desenvolvem investigação em áreas semelhantes às nossas e, portanto, podem ser pessoas que queiram, de alguma forma, ou possam estar interessadas em colaborar connosco em algum projeto de investigação. Aqui na secção 3, aqui nesta zona aqui, onde está a parte de parametrizações, também a parte de download, tem aqui a parte de convidar alguém para fazer parte do Mendeley, algum suporte técnico e cada vez que se faz login, recomendo que pelo menos, se caso estejam a usar um computador que é utilizado por várias pessoas, ou em alguma zona, digamos, de uma ligação à internet partilhada por várias pessoas, convém que, se for no local público, façam sempre logout, portanto, para não deixarem a vossa conta aberta, naturalmente. Aqui nesta secção, conforme eu estava a falar há pouco, na library, portanto, é onde nós temos toda a biblioteca dos documentos que vão sendo adicionados, e neste menu temos, portanto, acesso a essa biblioteca e aos grupos também que nós vamos criando dentro da nossa área de investigação, dos artigos que vão sendo adicionados. Nesta secção, aqui na secção identificada como ponto 2, podemos importar diretamente documentos nos formatos tradicionais, por exemplo, arrastar um PDF para esta zona, para que seja automaticamente adicionado, ou abrir um ficheiro RIS também, portanto é possível adicionar imediatamente. Basta fazer drag and drop, pegar e arrastar e automaticamente o documento é adicionado. Estão aqui os vários formatos, entre os quais também o próprio PDF funciona, embora não esteja aqui identificado. Nesta secção 3, nós podemos instalar um plugin que é extremamente importante para o Chrome, principalmente para o Firefox, para outros browsers, mas a integração com o Chrome é extremamente útil e fácil e, portanto, ao instalarmos o plugin, nós podemos fazer a importação direta de documentos para o Mendeley a partir da janela do browser. Vamos ver depois como é que isso se faz de uma forma bastante simples. Quanto à aplicação para o Windows, esta é digamos, a interface básica de funcionamento do Mendeley.
Chamo aqui particular atenção para este menu identificado aqui na secção 1, onde podemos instalar e desinstalar o plugin do Word e o importador web também. Neste caso está Uninstall MS Word Plugin, porque eu já o tenho instalado e, portanto, no vosso caso, quando instalarem pela primeira vez o Mendeley, se tiverem o Word também instalado, uma das primeiras opções que eu entendo que devem fazer é instalar o Word Plugin para que ele possa depois estar integrado diretamente no Word. Na secção 2 é a zona de organização dos documentos, pastas, grupos de documentos, documentos de trabalho, onde nós podemos agrupar, por exemplo, por um determinado tema. Se hoje a minha área é a intervenção social, por exemplo, então agrupamos tudo o que é sobre artigos que nos possam servir de suporte bibliográfico à área da intervenção social, colocamos todos nesse grupo e, portanto, vamos classificar de alguma forma os documentos para ser mais fácil depois ter acesso a eles de uma forma direta. Na secção 3, aqui identificada, portanto, nesta área de trabalho, é, digamos, a parte da listagem dos documentos de uma determinada pasta ou grupo que escolhermos deste lado, portanto, na parte lateral. Na secção 4 é ali a zona de detalhe do artigo, onde podemos efetuar também correções, caso alguma coisa não esteja correto. De salientar também aqui que nesta zona onde podemos fazer estas alterações, que poderemos fazer pesquisa também por um documento, por exemplo, se tivermos o Digital Object Identifier, portanto, o DOI, ou o ISBN. Portanto, a partir daqui podemos procurar, através desses códigos, que são códigos internacionais, que poderemos procurar informações corretas em relação a um determinado artigo, livro, revista, o que for. Podemos também adicionar o fecheiro, caso ele esteja disponível, adicioná-lo aqui nesta secção. Em relação aos outros menus que temos disponíveis, no menu File, menu de fecheiro normal, é onde temos toda a parte da gestão de novos documentos e da própria conta pessoal também aqui, para fazer login e fazer logout, com a conta que criámos na Elsevier. Se repararem, tenho aqui a minha conta já ligada e, portanto, ela está automaticamente sincronizada com a parte de web. Podemos adicionar fecheiros, adicionar pastas, caso tenhamos, por exemplo, 5, 6, 7 ou 8 artigos ou mais artigos numa determinada pasta. Se adicionarmos essa pasta, automaticamente o Mendeley faz a importação dessa pasta e todos os documentos e tenta, de alguma forma, reconhecer as referências que lá estão relacionadas com aqueles documentos. Portanto, cria automaticamente a referência baseada em cada um dos documentos. Podemos também fazer um registro manual e fazer a importação de um fecheiro RIS, por exemplo, a importação de um fecheiro PDF. A exportação permite-nos também exportar as referências, exportar PDFs com anotações. Isto é extremamente importante porque o PDF permite, neste ambiente, que possamos fazer anotações no PDF, ficando essas anotações visíveis depois, caso se faça uma nova cópia desse PDF. E depois a gestão de documentos, apagar, renomear, etc. E também, obviamente, fechar a aplicação. O menu 2, de menu de edição, portanto, o Edit é o menu normal de gestão de documentos, copy, paste, copiar, colar, fazer, cortar, mover entre pastas, portanto, criar pastas, criar grupos, alterar o nome também, portanto, é a edição normal. Temos também o menu View, e neste menu View nós temos aqui várias formas de vistas do próprio ambiente, de que forma é que queremos que as citações apareçam. É aqui que também escolhemos qual é o tipo de estilo ou o estilo de citação que queremos. Por defeito, neste caso está o APA 6, mas poderia ser outro. E poderemos, inclusivamente, neste botãozinho aqui onde diz More Styles, podemos acrescentar outras que, caso não estejam instaladas nem disponíveis, ele vai para um ambiente que permite adicionar outros formatos de referências bibliográficas. Por exemplo, se pesquisarmos por Vancouver,
aparece aqui já este formato e depois basta carregar no botãozinho install, que a partir daí ele ficará disponível também para ser utilizado como um novo formato, um novo estilo de referência. No menu Help, menu 4, a menu de ajuda e de gestão do Mendeley também. Portanto, atualizações, se há atualizações, criar backups, restaurar backups que tenham sido feitos previamente. Portanto, as ajudas também que estão aqui. Portanto, é importante, quando se tiver alguma dúvida, procurar logo aqui nas ajudas que são dos melhores locais para se procurar informação adicional. Na integração com o Word, conforme eu tinha referido, que é um passo extremamente importante, depois de termos instalado o Mendeley no Word, passamos a ter aqui num separador de referências já a informação relacionada com o Mendeley. O Insert Citation, para inserirmos uma nova citação, o Insert Bibliography, para inserirmos a bibliografia num determinado local onde estiver o cursor posicionado, será a partir daí e, portanto, será sempre acrescentada a partir desse local. Abrir o Mendeley também, portanto, caso o Mendeley não esteja aberto, ele abre para tentar inserir um outro estilo de referência bibliográfica que seja para ser inserido. E o estilo que tiver previamente configurado no Mendeley. O Mendeley, não estando aberto, não aparece aqui nenhum estilo. Se o Mendeley estiver aberto, já aparecerá aqui, a partir do estilo que o próprio Mendeley tiver previamente selecionado. Ao carregarmos no Insert Citation, abre-nos esta caixa e, a partir daqui, nós dizemos qual é que é a biblioteca onde queremos que o Mendeley vá pesquisar os artigos para fazer uma inserção de uma nova citação. E ao oprimirmos aqui o botãozinho Go to Mendeley, ele abre automaticamente o Mendeley, nós selecionamos o artigo que pretendemos, carregamos no botão Cite para automaticamente inserirmos no Word as citações dos respectivos documentos. A utilização do Chrome para importação direta é fundamental quando se fazem pesquisas. E eu aqui estou a usar, neste caso, nós temos aqui as extensões do Chrome. E se formos ao próprio Chrome, poderemos ir às extensões do Chrome. E nas extensões do Chrome nós temos o Mendeley Web Importer e, portanto, podemos fazer aqui a gestão desse plugin, dessa extensão. Removê-la, se não nos interessar, ou adicioná-la também. Como esta extensão também está disponível diretamente no site do Mendeley, nós podemos fazer a instalação direta a partir do site do Mendeley. Caso não queiram fazer isso, podem pesquisar aqui, a partir das extensões do próprio Chrome, procurar por Mendeley e a partir daqui aparece o Mendeley Web Importer e instalam essa extensão. Fica disponível depois no Chrome este botãozinho que representa o símbolozinho aqui do Mendeley e esse botão junto à zona de pesquisa do Chrome, este símbolo do Mendeley, é o que nos permite depois fazer a importação dos documentos para o Mendeley. Por exemplo, e conforme tinha falado, estou a usar aqui uma interface diretamente da Beyond. Tenho a VPN ligada, neste caso tinha a VPN ligada, fiz uma pesquisa por marketing na Beyond, uma pesquisa avançada e apareceram aqui alguns documentos que referem a palavra marketing, tal e qual conforme até já utilizámos noutros contextos, até numa formação anterior, e portanto aparecem aqui vários documentos com texto integral em PDF inclusivamente. Este tem texto integral em PDF, este também, portanto, reparem que o botãozinho do Mendeley já está ali disponível. A Beyond nem a EBSCO, reparem que é o motor, digamos, de pesquisa que neste momento está integrado com a Beyond, não tem nenhum exportador direto para o Mendeley. Portanto, aqui teremos que utilizar essa extensão, a extensão característica do Mendeley, para que se possa fazer essa exportação direta a partir do browser para o Mendeley.
E, por exemplo, neste caso, eu procurei pelos vários artigos, aparecem aqui vários artigos que referem marketing, que me interessam, e carrego no botãozinho do Mendeley, aqui em cima, do plugin. Aparece-nos esta janelinha do Web Import, Web Importer, e nós vamos marcar aqueles que nos interessam, meter o visto naqueles que nos interessam. Por exemplo, este tem o PDF disponível, eu marco aqueles que eu quero. E, portanto, já não preciso sequer de ir buscar a citação no formato RIS, nem nada disso. Portanto, eu, a partir do momento que eu entro na Bion com uma VPN e que tenho acesso aos documentos, aos PDFs, eu imediatamente posso, e tendo o Mendeley Web Importer, posso selecionar os documentos que me interessam a partir daqui e carregar no botãozinho de adicionar, conforme aqui está referido neste local. A partir daqui, imediatamente, eles ficam disponíveis no site do Mendeley. Reparem, Edit, portanto aparecem aqui os que foram adicionados recentemente. Reparem que são os mesmos que estavam aqui, Components, Our Artificial Intelligence, Components of Visual Perception, portanto está aqui precisamente os dois artigos que foram recentemente adicionados, tem este vistozinho aqui na lateral, e portanto estão adicionados, e se for diretamente ao Mendeley, ao fazer aqui a parte do Sync, portanto para sincronizar com os documentos, ele imediatamente vai buscar os documentos que estavam já na parte web e posso integrá-los diretamente no Word para continuar o meu trabalho de citação. Reparem que há aqui um pequeno pormenor. Os PDFs, enquanto estiverem a ser feitos download, aparece este símbolozinho de que está a ser descarregado o PDF. Quando ele já está disponível, já aparece o símbolo do PDF ali disponível. Há um pormenor que, normalmente, quando se faz a ligação desta forma, o Mendeley pergunta sempre a confirmação se os detalhes que ele criou e que retirou diretamente do artigo estão ou não estão corretos. Se houver alguma coisa que não esteja correta ou que seja preciso complementar, podemos dizer que procurar alguma informação adicional ou então basta clicar aqui nesta zona e podemos ir corrigir alguma coisa que não esteja devidamente de acordo com aquilo que é o artigo. Espero que isto seja bastante útil para vocês. Iremos de seguida ver em casos reais, portanto, em concreto, como é que isto se opera diretamente usando a ferramenta do Mendeley, o Mendeley Web, a ligação com a Bion e a integração também depois no documento do Word. Vamos então dar continuidade a esta sessão sobre o Mendeley, indo agora para um caso prático, onde vamos mostrar a interface web do Mendeley, a interface desktop, a integração com o Microsoft Word e também como é que podemos fazer diretamente a importação e exportação de documentos, quer através do Google Académico, quer também através da Bion. Portanto, depois de ter feito login, estou na minha conta pessoal. Portanto, aqui aparecem normalmente posts relacionados com a minha atividade ou com a minha área de investigação que está registada. Aparece aqui normalmente alguns artigos que possam eventualmente ser sugeridos para mim dentro da minha área. Aparecem também aqui pessoas da minha rede ou que já estão de alguma forma ligados a pessoas que estão na minha rede. E, portanto, esta, digamos que é a interface normal de abertura na parte das notícias correntes, do feed. Portanto, vão aparecendo aqui. Depois temos a biblioteca, a livraria, e aqui sim eu posso ver o que é que tenho da minha biblioteca, as várias pastas, os grupos que eu tenho criados, os vários artigos que estão registados na minha plataforma, na minha área. Um projeto, neste momento, um grupo que eu criei que está vazio, chamado Teste, e para o qual vou adicionar alguns artigos agora a seguir. Portanto,
abri o Google Scholar e no Google Scholar temos aqui, por exemplo, escrevi turismo social. Portanto, turismo social, por exemplo, em Portugal. Google Scholar, ou Google Académico, é uma plataforma também da Google que permite fazer pesquisas específicas para a área da investigação, portanto, para o Google, para a área académica, e, portanto, também é uma ferramenta que podem usar em complemento à própria Bion. Portanto, aparecem aqui uma série de artigos. Desenvolvimento do turismo em Portugal, turismo de habitação em Portugal, turismo social, no ordenamento jurídico português. Há aqui alguns documentos, alguns têm o PDF já disponível. Eu posso fazer aqui alguns filtros, por exemplo, desde 2019, para ir buscar os mais recentes, eventualmente. Um intervalo específico, desde 2020. Portanto, há aqui algumas coisas que podemos fazer também, alguns parâmetros que podemos estabelecer também aqui diretamente. E, se repararem, eu, como já tenho o plugin do Mendeley instalado, ele aparece aqui em cima o botãozinho. Portanto, o Chrome tem o plugin do Mendeley, a extensão do Mendeley instalada, e, portanto, eu posso, a partir daqui, ter acesso à exportação destes artigos ou destas referências para a minha área pessoal do Mendeley. E, portanto, pode haver aqui alguns artigos que me interessem e eu, obviamente, faço um clique aqui em cima deste botãozinho. Aparece aqui o Web Importer e, portanto, ele vai identificar os links que existem nesta página e que possam ser de alguma forma interessantes. E tem aqui o visto para, se houver PDF disponível, ele poder também ser adicionado automaticamente. Posso selecionar todos, mas obviamente é um refinamento que não me interessa, portanto interessa-me a partir de buscar alguns muito especificamente. Para a pasta que eu acabei de criar, portanto eu tenho aqui as várias pastas e grupos criados, é o grupo teste, é este que está neste momento definido. E vou, por exemplo, escolher Paula Reis, quero este interessa-me, e também, vamos ver, interessa-me, por exemplo, este aqui e outro. Vamos procurar aqui outro, verificação de PDF. Por exemplo, este também. Bom, são estes. Agora basta-me chegar aqui e dizer Add, portanto, adicionar os artigos. Eu tenho a VPN ligada, poderia não ter, mas tenho a VPN ligada, até porque irei testar depois também a ligação à Bion e, portanto, tenho a VPN ligada. E, portanto, os artigos foram exportados para o Mendeley e vamos verificar se nesta pasta já aparecem aqui alguns artigos. Fazer aqui um refrescamentozinho. Ora, os 3 artigos que eu selecionei já aparecem aqui precisamente, com o PDF incluído. Portanto, eu posso agora trabalhar diretamente na minha área com mais algum detalhe sobre cada um destes documentos para verificar realmente o seu conteúdo. E, eventualmente, fazer também aqui algumas anotações que eu queira fazer aqui, portanto, algumas anotações diretamente sobre alguns aspectos diretamente no PDF. Bom, mas voltando agora atrás, portanto, vou fechar este documento e, claro que posso fazer aqui mais alguma organização a este nível, mas interessa-me sim ver de que forma é que estes documentos vão para o desktop, para poder ser trabalhados diretamente no Mendeley Desktop. Mendeley Desktop, que também está aqui aberto, e está, se repararem, no grupo teste. O grupo teste, este que ainda não tem nada aqui ainda disponível. Se repararem, já tenho a minha sessão iniciada também aqui, com o mesmo username e password que tenho no Mendeley, criado através da conta da Elsevier, e portanto agora devo fazer aqui sync, para sincronizar. E vamos aguardar. Ora, estão os documentos. Quando aparece este símbolo, significa que os PDFs ainda estão a ser descarregados, portanto ainda não estão aqui disponíveis.
Agora temos que corrigir e verificar se há aqui necessidade de corrigir alguma coisa. Vou dizer que os detalhes são corretos. Este a mesma coisa. Poderei sempre corrigir se for necessário e este também. Pronto. Ok. Se repararmos aqui, o PDF ainda não está descarregado, mas quando carregarmos aqui, fizermos clique, ele vai transferir o documento. Ora, aí está. Já aqui está o documento com a anotação que eu acabei de fazer. Aqui está o documento. Este também, basta fazer clique em cima do íconezinho para ele automaticamente fazer a transferência deste fecheiro. Portanto, aí está o nosso artigo que, conforme vimos, acabamos de transferir. Se repararmos qualquer um destes, nós podemos ir verificar se os dados estão efetivamente corretos ou não e se o artigo tiver Digital Object Identifier, portanto o DOI, ele aparece aqui também, o ISSN da revista, e podemos fazer pesquisa para verificar se os dados estão ou não estão todos corretos. Portanto, ele diz aqui que foi bem sucedida a pesquisa, portanto está correta, o link da URL da revista, portanto os dados estão todos corretos. Muito bem. Está verificada e estabelecida a ligação entre o Mendeley Web, portanto, a versão Mendeley Web, que temos aqui, onde eu posso continuar aqui a procurar no Google Académico ou noutra ferramenta, noutro site que tenha artigos científicos para ir pesquisando, e a ferramenta Mendeley Desktop, que tem precisamente aqui os artigos já disponíveis também. Posso também adicionar aqui um fecheiro. Vou procurar aqui nas minhas transferências um fecheiro que tenha a extensão RIS. Não sei se aparece aqui algum fecheiro com extensão RIS. Exatamente, aparecem já aqui alguns. Vou procurar este fecheiro que tem extensão RIS. Foi um documento que eu já descarreguei há algum tempo e, portanto, este fecheiro RIS, se nós formos verificar como é que ele é constituído, isto basicamente é um fecheiro que é constituído por um conjunto de campos de texto. Portanto, se eu modificar aqui onde está a extensão RIS e colocar aqui txt, podemos verificar que este fecheiro, exatamente, aparece aqui e lá, isto tem um conjunto de campos que são campos de texto que o software automaticamente identifica e cria a referência com base nestes campos que aqui estão. Portanto, vamos voltar novamente a colocar aqui a extensão RIS e, portanto, vamos abrir este fecheiro, portanto, diretamente para o Mendeley Desktop. Ora, aqui está o artigo que acabei de abrir, através do fecheirozinho RIS. O DOI aparece aqui, vamos verificar se ele existe também corretamente. Está correto. A revista onde é publicado. Não tem PDF, por agora, mas poderíamos tentar procurar se existe PDF na internet ou não sobre este tema. Muitas das vezes o que se faz também é pedir aos autores por mail se disponibilizam uma cópia do artigo, uma vez que há interesse nele, e muitas vezes eles disponibilizam. Bom, agora vamos fazer precisamente a situação ao contrário. Portanto, eu vou sincronizar também e vamos verificar se este artigo que acabei de adicionar agora, do impacto do Airbnb em Atenas, Lisboa e outras cidades, está também refletido ou não já na minha área pessoal aqui do teste. Agora temos que fazer aqui apenas um refrescamento e vamos verificar no projeto de teste. Exatamente, aqui está. Portanto, ao fazermos um refrescamento, verifica-se que o artigo aqui está, portanto, já devidamente identificado. Portanto, qual é a vantagem de termos estas duas vertentes disponíveis? Por um lado, o facto de podermos facilmente importar referências da web para o Mendeley, através da interface web. E outra vantagem muito grande,
facto de que, se houver algum problema e o computador tiver que ser feito formatado, perdeu-se a base de dados, quando se voltar a instalar o Mendeley Desktop, basta fazer login novamente com o username e password e fazermos a sincronização no Mendeley Desktop. Tudo o que nós temos na parte web voltará novamente para o computador. Portanto, esta é a grande vantagem de trabalharmos com estas duas interfaces. Portanto, além, obviamente, de toda a vantagem que está por trás de trabalharmos com um gestor de referências bibliográficas. Bom, já verificámos isso também, como é que nós podemos trabalhar com o Mendeley através de um fecheiro RIS, mas ainda não poderemos, e vou mostrar como é que nós, através do Mendeley Desktop, podemos fazer uma adição de uma nova referência manualmente. Portanto, poderíamos chegar aqui, manualmente, se é um artigo de revista, se é um livro, se é uma secção de um livro, se é uma web page, e escrevendo por aqui os autores, a publicação, o ano, as páginas, no caso dos campos que forem preenchíveis. Não é obrigatório preencher tudo logo de uma vez, portanto, podem se preenchendo à medida que forem descobertos. A data, por exemplo, de acesso pode ser atualizada mais do que uma vez e, portanto, podemos vir depois aqui adicionar esses dados. Não o vou fazer agora, porque não é necessário. Está visto como é que nós podemos fazer. Se tivermos uma referência de um livro que não exista online, poderemos fazê-la aqui manualmente, mas também poderemos fazer através de um fecheiro, por exemplo, um fecheiro que seja um PDF. Portanto, eu vou procurar aqui um fecheiro PDF. Este artigo, já agora só verificar que artigo é este, exatamente, é um artigo, portanto, isto é um artigo científico e, portanto, vou abrir este artigo diretamente para o Mendeley Desktop, para esta pasta que está selecionada. Se repararem, imediatamente o artigo com o PDF está aqui disponível, com todas as ligações PDF, o DOI também, inclusivamente. Mais uma vez, fazendo sync, ele vai sincronizar, vai fazer o upload do fecheiro para a vertente web e, portanto, poderemos ir novamente aqui à vertente web e fazer aqui F5 para fazer o refrescamento, ou então voltar a clicar em cima do teste para verificar se já temos aqui o novo artigo. Exatamente. Este artigo. Por vezes não vem o fecheiro PDF, o que não deixa de ser um bocadinho preocupante, mas se nós tivermos o PDF podemos sempre fazer o upload desse fecheiro, portanto fazendo o drag and drop para aqui esta área. Okay? Acrescentar algumas notas, eventualmente, detalhes, e portanto não há aqui fecheiro e, portanto, o fecheiro não ou então ainda está, deixem-me ver se ainda está a transportar, mas não. Portanto, ele aparece aqui. Sync, mais uma vez. Vou fazer a sincronização e vamos verificar novamente se o fecheiro vem, mas isso acontece com alguma frequência. Por vezes os fecheiros os PDFs não vêm, tem que ser manualmente inseridos e feito o upload a partir daqui para a referência específica. Bom. Portanto, poderia muito bem, a partir daqui, agora ir procurar aquele fecheiro e fazer o upload para aqui diretamente. Bom, está visto como é que poderemos trabalhar com as referências entre o Mendeley Desktop e o Mendeley Web, portanto a vertente web. Ora bem, uma das questões também que se tinha colocado era como é que nós passámos diretamente da Bion para o Mendeley. Já se tinha colocado há algum tempo, quando falei inclusivamente sobre a Bion, não há forma direta de exportar uma referência da Bion para o Mendeley Desktop ou para o Mendeley. Mas podemos usar o plugin. Portanto, e usando o plugin,
A única limitação que nós temos aqui é que a Bion só temos acesso à Bion se estivermos dentro de uma VPN com o endereço IP que esteja devidamente autorizado a aceder aos conteúdos da Bion. Caso contrário, não teremos acesso a esses documentos. Bom, poderemos sempre, dentro da Bion, gravar o ficheiro RIS e depois fazer a importação para o Mendeley Desktop. São sempre 2 passos. Aqui poderemos fazê-lo também para além dessa forma, podemos fazê-lo também tal e qual como estaríamos aqui a trabalhar. Eu vou para verificar que a Bion está neste momento com o endereço do Instituto Politécnico de Viseu, IPV, as Escolas Politécnicas estão de Lameiro, portanto é um endereço já válido e, portanto, posso ir aqui ao serviço de pesquisa. Reparem que o serviço de pesquisa oficial da Bion é da EBSCO, portanto, e vou escrever aqui turismo social, não é mesmo? Turismo social. Aparecem aqui alguns artigos e podemos agora procurar algum artigo aqui que nos interessa. Por exemplo, eu não fiz login ainda, portanto não iniciei sessão. Irei iniciar sessão para que as pesquisas fiquem guardadas também, mas não é obrigatório. Portanto, como sabem, não é obrigatório ter a sessão iniciada para fazermos pesquisas. Temos é que estar dentro do endereço IP que seja devidamente válido e autorizado. Portanto, teria iniciação. Vou voltar atrás. Vou ignorar este passo. Mas vou procurar aqui. Há aqui texto integral disponível. Há aqui alguns com texto integral disponível. Ora, então, vamos novamente aqui ao fecheirozinho, ao botãozinho do Mendeley Web Importer. E vamos ver o que é que há aqui efetivamente disponível que o próprio Mendeley Web Importer descubra. E portanto, está aqui este que me interessa e vai precisamente para aquela pasta. Se eu não estivesse ligado por VPN, portanto com o endereço IP autorizado, provavelmente eu não teria acesso logo a este artigo. Assim passei a ter acesso a ele. Portanto, vou fazer adicionar. O PDF não pode ser adicionado. Há aqui algo not. Vamos ver porque PDF não foi adicionado, mas vamos fazer de outra forma. Então, se o texto integral está disponível, vamos tentar abrir o ficheiro. Não está disponível e por uma razão muito simples. O que acontece é que, pese embora a lista de resultados diga que o texto integral está disponível, ele não tem o PDF disponível. Há aqui alguma falha a esse nível. Portanto, vamos procurar aqui um outro documento, por exemplo, ver se este tem texto integral disponível. O PDF. Aqui vários artigos. Ele vai para uma lista de vários outros artigos e, portanto, o que nós podemos fazer é tentar ver se conseguimos adicionar mais algum diretamente ao Mendeley que não seja exclusivamente daquilo. Portanto, a edição, vamos aqui para um outro artigo, não é este, portanto este vou retirá-lo. E vou procurar aqui um outro artigo para fazer o checking. Este não tem PDF e, portanto, vamos procurar este aqui de Flávio Simões Oliveiras, Revista Gestão e Desenvolvimento. Vamos tentar fazer o upload deste documento, Turismo Sustentável.
provavelmente já foi feita a referência e o PDF está aqui com o visto, portanto foi feita a adição. Vamos fechar e vamos agora verificar como é que temos aqui a nossa área com F5 ou bastando clicar aqui novamente. Já temos os dois que acrescentámos. Um deles não tem PDF, foi este, portanto não tem o PDF efetivamente, podemos procurá-lo mais tarde, mas este sim, o Turismo Sustentável da Riqueza Social já está aqui disponível, portanto, que estava através da Beyond. Mais uma vez, voltando agora ao Mendeley Desktop, sincronizando, vamos ter mais duas referências, uma delas com PDF e outra sem PDF. Ora, aqui estão. Portanto, este acabou de ser atualizado. Onde é que está? É este. Quando fizermos clique pela primeira vez, ele vai abrir e, efetivamente. Eu posso colocar aqui algumas correções, fazer aqui anotações também, colocar aqui notas, qualquer coisa. E, portanto, o PDF fica com as anotações que eu entender que sejam necessárias. Portanto, fecha, ele fica automaticamente com essas anotações. Portanto, vamos confirmar que os detalhes estão corretos e, portanto, tenho aqui precisamente já o artigo, os vários artigos, e vou criando o meu grupo de artigos que dizem respeito à temática que eu quero trabalhar e sobre a qual eu pretendo desenvolver um artigo científico. Bom, mas até agora a única coisa que tenho feito é trabalhar diretamente com as referências bibliográficas, com gestão de referências bibliográficas diretamente da interface web para a interface desktop e da interface desktop para a interface web. Vamos verificar aqui que já tenho o Word Plugin instalado e, portanto, vou manter o Mendeley aberto. Indo agora ao Word. Tenho aqui um documento tipo, apenas para testar, para experimentar. Um documento que teria o título de um artigo, teria um resumo, teria palavra-chave e uma introdução e o texto por aqui afora. Portanto, no final teria aqui a bibliografia, onde pretendia que ela fosse depois inserida, ou para onde venha a ser inserida. Portanto, estou a preparar o meu artigo e agora preciso de saber quem é que referiu determinado tipo de coisas para colocar essas referências, portanto, bibliográficas. Se repararmos, temos aqui o menu referências e já nos aparece aqui o Insert Citation, Insert Bibliography, Open Mendeley, o estilo American Psychology Association de 6ª edição, portanto, há aqui uma série que são os estilos que estão disponíveis, mas como vimos, podemos adicionar novos estilos. Portanto, eu vou fazer aqui, ora bem, aqui quem tratou disto foi um determinado senhor. Eu vou aqui abrir Go to Mendeley e vou precisamente, está no meu grupo de teste, que é onde eu tenho estado a adicionar os documentos, e vou dizer que foi este senhor. Se eu quiser selecionar mais do que um, carrego na tecla Ctrl. Por exemplo, vou selecionar aquele e este. Ficam os dois selecionados e agora Cite. Portanto, no formato APA6 aparecem aqui precisamente as duas referências que eu adicionei. Mas se repararem aqui não está ainda bibliografia nenhuma. Coloco o cursor onde eu quero que a bibliografia seja inserida e vou aqui inserir bibliografia. Imediatamente vieram para aqui os dois artigos. A partir daqui já não preciso voltar a fazer isso mais. Portanto, vou escrever aqui que inseri uma nova citação, Go to Mendeley, e afinal quem disse isto foi este senhor, e portanto Cite. Se repararem, já aparece a bibliografia também aqui, portanto estamos a adicionar automaticamente. E agora, afinal, verifiquei que o artigo não segue o APA6, mas segue, por exemplo, vamos imaginar, o I3GES. Eu não preciso de andar aqui a modificar manualmente. Automaticamente, ele faz todo o ajuste
para o formato I3GS. Ou então estou a trabalhar no formato I3GS e verifico que tem que ser, por exemplo, da Nature. Automaticamente o estilo da Nature é aplicado. Ou voltemos então novamente ao APA6 e, portanto, ele voltará a ter o formato APA6, tal e qual conforme tínhamos anteriormente. Portanto, em termos de, resumindo, Mendeley, como gestor de referências bibliográficas e interface web para interligação com páginas web para fazer a interface com as páginas que têm, onde estão os artigos, para se poderem criar referências com base nesses artigos. O Mendeley Desktop, onde nós podemos adicionar fecheiros RIS e fecheiros PDF que criam automaticamente também as referências bibliográficas. Poderemos adicionar referências também manualmente e depois a sua inclusão diretamente no Word. Fica agora para vocês naturalmente explorarem, sendo que esta é uma ferramenta extremamente útil para quem está a trabalhar em projetos de investigação, projetos de mestrado principalmente, projetos de fins de curso, e que podem facilmente utilizar uma ferramenta que, além de agregar todos os conteúdos que podem ser importantes em áreas muito específicas, permite que vocês façam uma gestão eficiente dos documentos que necessitam para suportar os trabalhos e os estudos que estão a fazer. Espero que vos seja útil. Qualquer dúvida, sabem que podem sempre solicitar alguma ajuda pelo endereço de e-mail. Espero que tenha sido do vosso agrado. Até breve.